Olá, 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 olá. Hoje, 6 de junho de 2017, se você segue o calendário gregoriano, pode ser que você seja judeu, pode ser que você tenha outra religião. Nós respeitamos todas as religiões aqui. Eu sou o Antônio Curtis, estou com o Eduardo Miceli. Dudu, tudo bem? Tudo bem, tudo calmo nessa terça-feira. Quer dizer, muitos acontecimentos em relação à semana passada, então vamos ter bastante coisa para comentar aqui hoje. Tá chovendo aí no Rio? Tá nublado, chovendo ainda não, mas deve chover em pouco. O tempo aqui em São Paulo tá bem zoado. Bom, para começar aqui o nosso programa, então, o Futbolcast, o que eu tenho para falar para vocês? Seguinte, resultado da trivia. O Douglas Machado foi o primeiro a responder. Ele respondeu às 5h33 da tarde. Parece até que ele estava esperando o nosso podcast e foi o primeiro a responder. A gente teve... Cara, foram mais de 50 respostas, acredita? Uau! Obrigado pelas respostas. E boa parte delas corretas. Fico muito feliz, né? Apenas nosso quê? Nosso quarto podcast? Junto, nós fizemos 3? 3, então. Hoje é o quarto podcast. E no YouTube, nosso contador já bateu as 2.000 views. Uau. No negócio Bacana. de quarterbacks. Cada vez mais o pessoal dando uma olhada em nosso podcast, ou melhor, uma ouvida. Então, Douglas Machado foi o vencedor, já entrei em contato com ele, já peguei o endereço, iremos enviar. Daqui 2 semanas, nova trivia. E aí, Dudu, para ser um pouco mais justo, vamos fazer um sorteio, né, de todos que responderem certo. Ah, não, com certeza. Senão... Foi um bom beta aí que a gente fez com esse sorteio, mas no futuro a gente pode sortear, que fica mais legal. Com esse sorteio não, perdão, com essa trivia de agora. Os que acertarem a gente sorteia. E aí, daqui 2 semanas, então, mais um sorteio. Não se esqueça de chamar seus amiguinhos. E talvez depois, daqui 2 semanas, a gente faça um sorteio de pessoas. Eu sou malaco. Você que é o carioca do programa, mas eu que sou o malaco. Daqui 2 semanas eu vou fazer um negócio assim, ó. Eu vou sortear entre as pessoas que avaliarem este podcast com 5 estrelas no iTunes. E no final do programa eu vou mencionar nomes de pessoas que avaliaram com 5 estrelas. Se você não avaliar com 5 estrelas, você não vai ter o nome mencionado. Então você não tem muita opção. A dica aí. No próximo programa, se você quiser ouvir o seu nome, é só avaliar com 5 estrelas nosso podcast no iTunes. E mesmo que você não tenha conta no iTunes, vai lá e avalia 5 estrelas, porque ajuda nós quando alguém procura por podcasts da National Football League. Dudu, Oi. A gente tinha combinado com os nossos ouvintes que a gente ia fazer mais uma lista nessa semana, mas Exatamente. Houve tantas notícias que, excepcionalmente, vamos pular essa lista para quinta-feira, né? Sim, é bem melhor fazer na quinta-feira porque aconteceram mais coisas nessa última semana do que aconteceu no último mês. Então é melhor a gente pegar tudo agora, falar de uma vez, para fazer os running backs com mais calma na quinta-feira. Exatamente. E pegando a notícia mais antiga, vamos dizer assim, acho que foi sexta-feira, o Jeremy Maclin foi cortado do Kansas City Chiefs, né? É um corte que até faz sentido... faz sentido sobre um monte de óticas diferentes, né? Sim, exatamente. É um cara que não estava rendendo muito. Que o quê, perdão? Não te ouvi aqui. Que não estava rendendo muito. Pode aumentar um pouco o seu volume. A gente colocou nossos volumes no baixo para não ter eco. Aumenta um tracinho, senão vai ficar que nem a velha surda da praça. Aí, pronto, vai. Mas aí a velha surda é qualidade pro nosso programa, né, pô? Quadro aí que esteve no ar por tantos anos. É verdade. Quisera eu ter a longevidade da velha surda da praça. Todos nós, né? Nas mídias. Mas diga, Jeremy Maclin. Então, muita gente ficou surpresa falando que não faz sentido porque eles não têm talento suficiente na posição de wide receiver. Mas quando você para pra pensar, sabe qual é o único wide receiver que o Alex Smith passou para mais de 1.000 jardas na vida? Foi o próprio Jeremy Maclin. Jeremy Maclin, foi só ele. Só ele em 2015? Acho que foi em 2015. Não foi em 2015 que eles não tiveram nenhum touchdown por wide receiver? Foi em 2015, então. Mas assim, dá pra ver que não é uma posição de prioridade nesse esquema do Andy Reid. E eles podem querer também capitalizar com wide receiver no próximo draft. E porque nesse ano ainda vai ser o Alex Smith. O Mahomes vai ter um tempo lá no banco e não vai mudar drasticamente, não vão tirar proveito do braço do Mahomes esse ano. Então eles estão meio que limpando espaço no cap, tirando um pouquinho, fazendo uma renovação para entrar sob nova direção quando o Alex Smith sair, que eu acho que vai ser no final desse ano. Eu realmente acho. Tem esse ponto de vista que eu não tinha pensado, né? Eu fui mais no financeiro e no rendimento, eu tinha esquecido de pensar sobre isso, né? Que o
Tanto faz, tanto fez, na realidade, né? Porque, ó, o Jeremy Maclin receberia neste ano, se ele não tivesse sido cortado, 9,7 milhões de dólares. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Considerando as estatísticas que ele teve. Primeiro, ele teve estatísticas ruins quando estava saudável, e pra piorar, ele só jogou 12 jogos. Ele perdeu 4 jogos na temporada passada. O Tyreek Hill, né, que, lembrando a você, é um agressor de mulheres, eu não vou esquecer isso, ele teve salário de 586... Aliás, ele terá 586 mil dólares de salário neste ano, e ele teve números melhores que o Jeremy Maclin, assim, bem melhores, além de ser uma ameaça em profundidade. Ele é mais versátil, né, que o Jeremy Maclin. Também, então, o Andy Reid, que gosta de fazer muito motion, de mexer a galera pra cima e pra baixo. Esse ano o ataque vai ser uma correria louca, provavelmente com Kareem Hunt, que é que eu tô depositando as esperanças. Travis Kelce vai ter uma temporada de 2 milhões de jardas, porque só passa pra ele. E o Tyreek Hill vai fazer essas rotas. E um Wilk saindo do backfield, vai fazer rota curta, fazer rota longa, vai fazer o que quiser. Então o Jeremy Maclin era só dinheiro mal gasto, por assim dizer. Era bem mal gasto, né? Porque os números do Jeremy Maclin são idênticos ao do Chris Conley, né? A mesma quantidade de recepções, inclusive, 44 e 536 jardas do Conley e 536 do Jeremy Maclin. Só que a diferença é que o Chris Conley ganha 635 mil dólares em 2017. Então, se você pegar o salário do Tyreek Hill e do Chris Conley, é 10% do que o Jeremy Maclin ganharia em 2017. Não faz o menor sentido. Não, né? Não faz. É uma decisão de saúde financeira e, como eu vejo, um pouquinho de preparação para o esquema futuro. E agora, por sinal, estão dizendo que ele vai parar lá no Buffalo Bills, porque o LeSean McCoy fez mó lobby para ele chegar lá, e parece que vai ficar por isso mesmo, que ele vai pro Bills. É um time que faria sentido, né? Os Bills endereçaram o wide receiver só na segunda rodada do draft. Era uma carência muito grande, não ativaram o quinto ano do Sammy Watkins, que machucando esse ano também. E faria bastante sentido. Faria, bastante sentido mesmo. É um dos times carentes pro wide receiver. Baltimore também faria sentido. É um time que investiu muito em defesa, em front seven. Mas neste draft dos Ravens tá meio... Dos Ravens é um pouco mais apertado. Variado, né? É um pouco mais apertado. E o cap de Kansas City estava estourado, literalmente. Menos 2 milhões de dólares no cap. E com esse corte pós-junho, o alívio... Por que o corte não foi em março? Porque quando corta o jogador em junho, o alívio do cap é maior. E então agora Kansas City consegue liberar 9 milhões de dólares. E se machucar alguém também ao longo da temporada, e vamos combinar que Kansas City é uma enfermaria todo ano, daria para pegar alguma contratação tampão, né? Sim. Vai que precisa. Antes não poderia, e junta todos os fatores, né? O Jeremy Maclin correu em todos os problemas possíveis. Exatamente. Lesão, produtividade baixa em relação aos outros jogadores, jogador muito mais barato, rendendo muito mais, esquema e dinheiro, e o cap do time estourado. Juntou tudo que não poderia acontecer para ele. E até acho que por causa disso ele saiu meio que sem mágoas, e deu para perceber isso nas redes sociais. Pois é. Dudu, o que mais que aconteceu desde quinta-feira? O que mais que aconteceu? Você quer falar do assunto que vai trazer um pouquinho mais de polêmica, ou quer falar uma coisa mais para! Ai, eu sou o João Kleber, não sei se você percebeu. Guarda, esse assunto é o final do programa, pra gente ter bastante minutos ouvidos. Daqui a pouquinho você fique aí, Colin Kaepernick e Seattle, polêmica, no final do programa. Antes, Dudu, Elvis Dumervil. Elvis Dumervil. Vamos falar de Elvis Dumervil. O linebacker, né, o ex-Baltimore Raven e o ex-Denver Bronco, já na casa dos seus 33 anos, assinou um contrato com ninguém menos que o San Francisco 49ers. O que você achou? Saíram os valores já? Saíram os valores? Eu não vi os valores ainda. Se saíram, eu perdi. Eu também não vi os valores, mas dificilmente... Deixa eu ver aqui se temos no Google. Você vai ouvir barulhinho de teclado, porque o meu teclado é mecânico, eu sou fresco. O meu também. Então, tudo aqui que eu faço é preciso, pra quem escreve muito é preciso, vamos combinar. É um teclado muito melhor, lembra até uma máquina de escrever, é uma delícia. Mas eu fiquei pensando... Diga, do teclado mecânico ou do Dumervil? Eu achei interessante essa contratação, eu gostei, assim, porque o São Francisco, eu não vejo eles agora como um time win now, sabe? Aquele time que tem que ganhar. Não, nem de longe. Não, nem de longe, mas eu acho que ele é um bom reforço pra um ano, pra eles não irem tão mal quanto as pessoas preveem que eles vão por causa do elenco fraco. Acho que ele é uma cabeça boa. Quantas vitórias? Vai, na lata. Quantas vitórias? Eu não vi o schedule, então eu vou chutar aqui no... Cru. Vou chutar aqui cru. Eu acho que eles vão ter 6? Não, 6 pra mim é o teto. Eu vou chutar 6, porque eu tenho muita fé no Kyle Shanahan. Então 6. 6? Tá.
Me cobrem, então, anotem e me cobrem. Eles jogam contra NFC East e NFC South. Você tem certeza disso? Eu tenho. Então tá bom. Eu tenho. 49ers pegam os Panthers na abertura da temporada regular, depois joga em Seattle fora de casa, contra Los Angeles em casa num Thursday Night, depois fora de casa contra os Cardinals na abertura. Sim, senhor. Contra a Carolina. Eu lembro deles jogarem ano passado. Foi ano passado que eles jogaram? Será que foi por posição de divisão ou não? Que esquisito. Pera aí. Ah, não, desculpa, falei besteira. Falei besteira. Falei besteira. É por posição. Carolina ficou em último na NFC South, né? 49ers ficou 2-15. Então, vamos apagar o que eu falei, porque como não faria sentido ser duas divisões da própria conferência, né? Que eu bati o olho em Carolina, eu já pensei que era, mas Carolina ficou em quarto no NFC South por conta da posição, é por causa disso. Então joga contra a NFC East e a AFC South, então tá suave. Então tá suave, 6 vitórias tá bom. Tá suave, dá pra ter 6 vitórias. E aí o quarto colocado da NFC North é o nosso querido Chicago Bears. E que é um jogo que eu não vou ver com certeza. Isso é uma morte horrível. O quarto colocado da NFC South, nossa, esse jogo vai ser terrível. Vai ser Matt Barkley e o Paulo Gustavo com sangue no zóio pra ganhar dos Bears. E a abertura da temporada contra o quarto colocado da NFC South, o Carolina Panthers. Cara, eu vou te falar uma coisa, eu não vou falar o nome dele porque é muita sacanagem. Tipo, é muita sacanagem mesmo. Mas eu tenho um amigo que me confessou que tem tesão no Paulo Gustavo vestido de mulher. Eu imagino a situação que a pessoa não tem. A coragem que a pessoa não juntou pra falar assim, tipo, pô. Bêbado, lógico. Íntimo. É lógico. Você acha que uma pessoa vai falar um negócio desse sono? Cara na garupa do Bozo já. Não, ainda bem que você não falou o nome dele. E que, pô, você... Não dá pra falar o nome. Mas espero que ele não ouça esse podcast. Mas ele confessou, ele foi assim... E sabe o que foi o mais engraçado? Porque foi uma confissão muito trivial, assim, e muito, tipo, honesta. Porque ela começou com a frase, viu? Só eu tenho tesão no Paulo Gustavo vestido de mina. Caraca, isso é muito bom, cara. Porque quando o bagulho começa muito do nada. Viu? Só eu tenho, é porque, tipo, a pessoa quer ver o quão estranho é. Não, ele tá jogando um verde, tá ligado? É só pra ver se alguém fala, não, pô, super entendo. Aí, tipo, ficou um olhando pra cara do outro, assim, tá ligado? Tipo, não, cara, não temos não, por quê? O que você tá falando aí, cara? Mas voltando. Procurem Brian Hoyer e Paulo Gustavo que vocês vão entender. Dummerville. Elvis Dummerville. Eu procurei aqui, eu não consegui o salário dele, mas deve ser por 1 ano ou 2 anos e, tipo, 3 milhões de média. Não deve ser muita coisa, porque é oferta e demanda, né, Dudu? O cara vai ser contratado no meio de junho. Ninguém vai dar mais de 10 milhões. Ele tem 33 anos. 33 anos, exatamente. Eu acho que ele vai mentorar uma galera lá. Eu acho que ele pode ajudar um pouquinho. É a ideia. Especialmente no caso do Reuben Foster, que Deus sabe que precisa, né? Mas... Não, e não só ele, né? Nos últimos 3 anos, os 49ers escolheram pass rushers na primeira rodada. Teve o bonecão de posto, o Ark Armstead. O Armstead também, é verdade. O DeForest Buckner e o Solomon Thomas este ano. Isso é uma pergunta. Eu quero uma pergunta pra você que eu fiquei pensando. O que você acha dessa do Paulo Gustavo? Eu não tenho tesão no Paulo Gustavo. Em São Francisco? É. Então, o Elvis Dummerville pode vir pra jogar naquela posição que a gente chama, pra quem conhece um pouco mais de teoria tática, de Leo, né? Uhum. Que é o defensive end que vai pro pass rush. Na minha cabeça é isso. Mas o que eu acho em que sentido? Mas esse não, 4-3 tem o Leo. Não. Ah, perdão, tá certo. Eu tô viajando com o Joker. Esquece. Troquei as bolas aqui. Então, faria sentido pra mim a vinda dele. Da mesma forma que o Dwight Freeney tava jogando assim em Atlanta no passado. Uhum, sim, faz sentido. Né? Era o Dwight Freeney ou era o Robert Matthews? Eu nunca lembro. Eu tô bem interessado em ver como o Navarro Bowman vai fazer essa transição e como o Reuben Foster vai jogar nesse miolo aí de defesa. Então, porque mudando pro 4-3, em tese, não dá pra colocar 2 inside linebackers. Exatamente. Por isso que eu tô curioso. No 4-3 só tem um. E o Navarro Bowman e o
o Reuben Foster são inside linebackers. Deixa eu ver o depth chart do San Francisco 49ers neste momento. Falando se em algum São deles, Francisco... algum deles pode ter sido movido para outside linebacker, né? Não sei, o Navarro Bowman, vamos ver aqui se tem algo oficial já, mas eu acho que não deve ter. E o Reuben Foster não tá 100% saudável, né? Também tem isso. Mas, falando em São Francisco e linebackers, aquele grupo de linebackers do elenco do Jim Harbaugh que foi pro Super Bowl era uma delícia, né? Era demais, o próprio Navarro Bowman, esqueci o nome dele agora, o Aldon Smith, Patrick Willis, maravilhoso, e eu esqueci agora o último, mas era ridiculamente sensacional. Aí na linha tinha o Justin Smith também, era um baita time defensivo. Era um baita mesmo. Front. O Reuben Foster, ele tá elencado aqui como reserva do nosso querido Malcolm Smith, que você bem conhece, no weak side. Tá. Então, neste momento, o Reuben Foster é reserva do Malcolm Smith, que veio na Free Agency, jogou em... Malcolm Smith, pra quem não se lembra, o MVP do Super Bowl 48, que tava em Oakland, não rendeu bulhufas. E... assim, vou falar a real. Considerando que em algum momento da temporada o Solomon Thomas substitua o Tank Carradine como left defensive end, aí rola um rodízio bacanudo ali entre o Ark Armstead e o Elvis Dumervil na posição de Leo. Considerando que o Malcolm Smith joga um pouquinho melhor, mas que eventualmente o Reuben Foster substitua. Considerando que o Navarro Bowman não se machuque. E que a secundária... São várias considerações. Né? Aí é bem possível que seja uma defesa em ascensão. Agora, é uma defesa que tem tudo para evoluir para o ano que vem, né? Concordo plenamente. Então, foi o que eu falei, eu até comentei, né, que a gente tá fazendo aqueles previews de temporada na ESPN. Fraqueza dos 49ers, ataque e defesa, mas força, draft, e o time tá se reconstruindo bem. A gente tem um monte de time na NFL que tá uma bagunça, que não tá se reconstruindo bem já tem alguns anos, que tá patinando na lama. Browns, Bears, um monte de time, Jaguars, que gastam toneladas de dinheiro toda free agency e não vai a lugar nenhum. Agora, os 49ers pelo menos têm esperança, né? Eu concordo plenamente. Tem muita fé. Eu gostei muito do draft e tô bem surpreso com o Lynch de General Manager. A troca com o Chicago Bears do Mitch Trubisky foi brilhante pra São Francisco. Foi um assalto. O povo ficou reclamando. Assim, aí, Curto, você ficou falando que é um assalto. Bom, um assalto no bom sentido. Quisera eu que meu time assaltasse alguém. Exatamente. Pelo amor de Deus. Foi uma troca sensacional. E no ataque, foi você que falou do CJ Beathard? Sim, foi o que falei dele. Cara, então, a gente conversou um pouco sobre vai que, isso, né? Não, vai que, exatamente. Ele é um cara que já tá acostumado com formações profissionais, né? E isso já é uma vantagem muito grande. E ele tem a progressão, ele vai do 1 pra opção 1, 2, 3. Ele só fica com a bola muito perto dele, né? Então ele muitas vezes hesita antes de jogar, tem um time meio ruim. Mas são coisas que ele trabalhando com o Kyle Shanahan, que preza muito por isso, tem tudo pra melhorar. E sei lá, né? Então é um cara que eu não duvidaria que desse alguma coisa. E ainda sobre CJ Beathard e etc., a comparação que eu fiz na época do draft, é uma comparação que faz muito sentido, é com o Kirk Cousins, né? É um cara que a gente sabe que tem um teto, que pode, que em tese, quando veio do draft, o Kirk Cousins de Michigan State, era aquele cara que era tipo, vai ser reserva, mas pode surpreender. E essa é a descrição do CJ Beathard. Eu concordo. Eu vou assinar embaixo. E assim, é um cara que levou a Iowa pro Rose Bowl. Né? Sim. Então, ele tem isso no currículo, queira ou não. Né? Tudo bem que era um ataque bem cadenciado, que a gente tinha em Iowa, que o Dudu falou de formações profissionais, é a chamada Pro Offense, né? A gente tem uma epidemia de spread offense no college football, alguns times ainda jogam com formações mais ligadas ao jogo profissional, bastante single back, eventualmente a utilização de fullback e etc. Os outros times no college, bastante spread offense, com shotgun e pistol, mas Iowa é um time que joga under center e isso é muito raro e isso é bem-vindo para alguns quarterbacks na mudança para o jogo profissional. Por exemplo, o Russell Wilson, quando se transferiu de North Carolina State para Wisconsin, um dos motivos da transferência foi porque o Wisconsin jogava em pro offense e ele sabia que isso poderia ajudá-lo no draft. Acabou até que ajudando, né? Ele foi para a terceira rodada. Né? Ajudou e venceu Matt Flynn e eu acho que o Travaris Jackson no training camp. O Russell Wilson, titular no início da temporada, foi uma grande surpresa. Foi um cara que teve uma ascensão meteórica no training camp de 2012 e já virou titular. Então, com certeza ajudou a ele. Dudu, para encerrar então, é um assunto meio São Francisco ainda, queira ou não. Vai. Né?
Austin Davis, rapaz. Ih, cara, cacete, hein? Novo Brett Favre. Novo Brett Favre. Falaram isso depois que ele jogou bem o quê? Cara, vamos falar real. Pra mim tá mais do que claro, na contratação do Austin Davis, de que o problema com o Colin Kaepernick não é só dentro de campo. Tá absurdamente claro. Porque, mas assim, você viu as declarações do Pete Carroll? Miguel. Não, ele deu um miguezinho, ele meio que ficou parecendo que... será que o Colin não quis fazer alguma coisa? Sabe aquela coisa que fica no ar e ninguém sabe... Alguém peidou e ninguém sabe quem foi? E fica esse clima de peido no ar. É difícil, mas o que eu acho é o seguinte, teve muita gente que falou assim... Teve muita gente que virou e falou assim... mas com certeza ele pediu uma puta bolada e Seattle não quis pagar. Olha, se ele tivesse pedido uma puta bolada, por puta bolada entenda... acima de 5 milhões de dólares. Um joelho e um refresco. Reserva. Seattle provavelmente usaria isso como desculpa para não ter assinado, porque seria muito mais fácil do que virar e falar, ele é um titular nesta liga, mas não no nosso time. Ele é muito bom para estar conosco. Isso não faz sentido, né? Não faz sentido. É bom demais. Analogias. Faz tempo que eu não faço analogia de relacionamento. Você chega lá na balada, solteiro, né? Aí chega uma mina muito bonita. Tá, muito bonita não, porque o Colin, né, não é muito jogador. Chegou uma mina bonitinha, uma mina que na época do colégio, há 4 anos atrás, você tinha um crush por ela. Seu maior inimigo namorava ela, então tem aquela tara a mais. Meu Deus do céu, eu sou doente. Eu tô vendo onde você vai chegar. Então, e aí, tipo, ela, sei lá, ela teve acne e aí o namorado largou ela. Aliás, ela largou o namorado porque ela tava com medo que o namorado ia largar ela. E ela queria explorar outras oportunidades da vida solteira e tal. E aí, tipo, ela ainda tem uma acne ou outra na cara, entendeu? Mas, assim, de vez em quando você dá uns pés. Não seria um namoro, seria um lance, entendeu? Não seria algo tipo, muito sério. E aí, tipo, ela chega pra você e, tipo... Não, aí você fala assim pra ela... Vem aqui em casa assistir um Netflix, porque essa aí é a desculpa, rainha das desculpas do Miguel de, tipo, vamos transar. Vem aqui em casa jogar um Mario Kart. E aí ela fala, maneiraço, né? Nenhum cara me chamou pra jogar Mario Kart nessas férias. E aí ela cola lá, vocês trocam uma ideia e tal, mas acaba não rolando. Aí os seus amigos no dia seguinte perguntam pra você, e aí, cara, o que aconteceu? Por que você não pegou a Colina? Aí eles viram e falam... Colina! Aí você vira e fala assim, não, ela é muito bonita, mas não o suficiente pra eu estar com ela. Não aconteceu isso. Né? Não é cara, assim, eu acho que depois dessa história a gente não tem nenhum comentário a fazer em relação sobre Austin Davis. Foi maravilhosa essa história, né, cara? Não, então, a Colina depois descobre que você tá dando rolê no shopping de mão dada com a Austina, que é muito mais feia. Austina. Entendeu? Austina é nome de tia, né, cara? Minha tia Austina me deu a meia de Natal. Então, tipo, que sentido esta história faz? É a mesma história que da Colina com o Colin. A Colina está chorando hoje, comendo um pote de Häagen-Dazs, assistindo Sense8. Galera, vocês talvez não tenham percebido que a Colina é por causa de Colin, entendeu? É o Colin e o cara da nossa história é o Pete Carroll. E, tipo, essa desculpa de ela é titular, quer dizer, ele é titular, mas não no nosso time... Não, quer dizer, é idiota. Não faz muito sentido. Mas outra história que apareceu aí, outra hipótese. Não chega a ter nenhuma confirmação, mas outra hipótese. A sua ex-namorada, que você tem que meio que um vai e vem... Não fez muito sentido. Supondo que esse cara seja cafajeste na nossa história. Caraca, a analogia tá tomando proporções gigantescas, mas continua. Supondo que ele seja cafajeste e que, tipo... Eu nunca traí uma namorada, tenho muito orgulho de falar isso. Um beijo, Giovana, te amo muito. Você torce pros peitos, mas eu gosto muito de você, te amo muito. Eu nunca traí namorada, mas a gente sabe que existem homens na face da Terra que traem as namoradas com frequência, né? Isso é muito triste, eu não aprovo, não faça isso, você é nosso ouvinte. Desaprovo fortemente. Né? Porque se o cara quer pegar outras minas, termina o namoro e vai pegar outras minas. Sim. Né?
Mas voltando. Supondo que esse cara da nossa história, o Pedro Carola, ele... O Pedro, ele costuma... Ele tá namorando... mas ele trai de vez em quando. E aí, a namorada dele odeia, se sente ameaçada pela Colina, entendeu? Por causa do passado, as duas eram muito competitivas no colégio e tal. Aí, tipo, se ele pegar a Colina, vai pegar mal, entendeu? Pra namorada. É um relacionamento aberto, fica um relacionamento aberto. Não, mas essa história aí é... E aí, traduzindo em termos jornalísticos sérios e coesos, o Russell Wilson pode ter chegado e falado... Isso é uma hipótese, não tem fonte nenhuma, é só uma hipótese. Não tem nenhuma. Não é nem boato, mas eu vi alguns comentários. Que o Russell Wilson chegou pro Pete Carroll e falou assim, meu irmão, eu não quero esse cara aqui no time. Porque, tipo, ele é o meu antigo rival, tal, etc, sei lá. E aí faria um pouco mais de sentido essa história do Colin é um titular, mas não no nosso time, entendeu? Aí caberia, mas mesmo assim eu acho que quando você leva muito em consideração o que um jogador quer ou não, você acaba cometendo erros. E eu não acho que não contratar o Collins seja um erro. Eu acho que deveria ter contratado, mas assim, não tem uma justificativa real pra não ter levado ele pra Seattle. Porque tudo eu falei, se fosse dinheiro, Seattle teria falado, teria chegado e falado assim, ele pediu muito mais fácil. Ele pediu um salário que não é compatível com o que a gente tem disponível no nosso teto salarial, que é pouco, lembrando, é pouco, que é de 10 milhões, e desejamos toda a sorte a ele, esperamos que ele encontre algum time do training camp, para ele conseguir ter um training camp forte e voltar a ser aquele cara que jogou tantas boas partidas contra nós. Beleza, entendeu? É, isso mesmo. Agora, a gente tem o Austin Davis, que tem 13 TDs e 12 interceptações. O Colin só no ano passado... Isso na carreira. Só no ano passado o Colin teve 16-4. Eu gosto do Colin Kaepernick? Não. Como jogador. Não gosto. O ativismo dele é outra história. Como jogador, não gosto. Eu acho uma abominação. Eu sempre odiei quarterback que não faz progressão. Ponto. Ele começou a fazer um pouco mais de progressão no passado? Sim. Terceiro ponto, a maior virtude dele qual que é? Correr com a bola. Ele corre cada vez menos e cada vez de maneira menos efetiva, e as defesas marcam isso cada vez melhor com um linebacker em spy, seja como for. Eu contrataria o Colin Kaepernick para ser o titular do meu time de forma alguma, e por salário nenhum. Não teria, de jeito nenhum. De novo, pelo dentro de campo. Eu teria o Colin como reserva? Talvez, na situação correta, né? Porque a gente está falando de Seattle, que é um mercado consumidor liberal, com um vestiário de vários jogadores que apoiaram o Colin Kaepernick. Sim. Do extracampo. Um esquema tático voltado para quarterback móvel, então o Kaepernick faria sentido lá. Agora, o problema, e o que eu acho que foi, Dudu? O Pete Carroll chegou para ele e falou assim, cara, você pode, por favor, só fazer ativismo de terça-feira pra gente não ter mais distração nesse vestiário, porque... Eu não sei se você ouviu falar das notícias que o Russell Wilson que o Richard Sherman ainda tá meio bolado, mas a gente já tem muita distração aqui. Pode ser só terça-feira? E aí provavelmente o Colin virou, e conhecendo pessoas que são ativistas, que não são ativistas só de terça-feira, ele virou e falou assim, cara, as minhas propostas, as minhas visões de mundo, elas não acontecem só na terça-feira. E isso, infelizmente, é uma coisa que eu não posso te dar. E aí o Pete Carroll chegou e falou assim, então tudo bem, lamento muito, eu vou falar que você... é titular, que deseja tudo de bom pra você e espero que você encontre algum time, mas a gente precisa de um cara focado e dedicado todos os dias só no futebol americano, e isso você não pode ser. É uma hipótese, pode ter acontecido isso, a gente nunca vai saber o que aconteceu. Né? Não tem como. Essas coisas vão ficar sempre no campo da especulação. A gente pode fazer o máximo de ver o que a gente tem com os fatos que saem pra gente, né? Que nem o Muricy Ramalho outro dia não falou que a gente não sabe 90% do que acontece. Então... E pra terminar, você consegue ver o Colin em algum time nos próximos... das próximas semanas? A gente já tá no dia 6 de junho. Os training camps começam no final de julho, a partir da semana do dia 20, 21 de julho, mais ou menos, a gente já tem training camp. Eu não vejo o Colin Kaepernick sendo contratado por nenhum time antes do training camp, não, Dudu. Eu também não vejo não, mas quem sabe ele vai lá no Saskatchewan Rough Riders, uma parada dessa, então, e tenta voltar. Eu sei que parece não fazer sentido, porque ele quer, de certa forma, ele quer a atenção da mídia, não pra ele, mas pras causas dele. E na NFL, claro, faz todo sentido. Faz todo sentido. E na CFL ele meio que desapareceria.
Ele teria mais atenção da mídia como reserva na NFL, atenção da mídia para os projetos dele, lembrando, do que na CFL. Na CFL ele ia desaparecer por completo. Né? Pra vocês terem uma ideia, neste ano a gente não vai transmitir CFL aqui no Brasil. Né? Não dá audiência. Né? No Brasil não dá audiência, nos Estados Unidos também não dá muita audiência. No Canadá não dá sacanagem. A sorte, não, tô brincando, a sorte deles é que é lógico que você tá brincando. A sorte deles é que começa depois da NHL, porque se concorresse com a temporada do hockey, também ninguém ia assistir. Não, era GG, né? Ninguém ia ver essa porra. Perdão do palavrão. Enfim, eu acho bacana até, mas whatever. Queria dizer, se eu fosse ele, eu faria que nem o Warren Moon. A história do Warren Moon é a seguinte: no final dos anos 70, ainda havia um preconceito velado em relação a quarterbacks negros. Né? O cara falou assim, não, você é negro, você não passa bola. Abre aspas, por favor. Você é negro, você não sabe passar a bola, você não é inteligente que nem um quarterback branco. Fecha aspas. Jamais falaria um negócio desse. Eu teria nojo de mim mesmo. Eu vomitaria a mim mesmo se eu falasse algo assim na minha vida. E aí, ele não encontrou portas abertas na NFL, foi pra CFL, pro Saskatchewan Roughriders, se eu não me engano. Deixa eu até ver aqui. Foi no próprio? Eu acho que sim, deixa eu ver aqui. Ou não, foi pro Edmonton. Acho que foi pro Edmonton, vamos ver aqui. O Warren Moon, eu vou na Wikipedia. Eskimos. Eu acho que isso. Ele foi pro Edmonton Eskimos e ganhou 5 vezes a Grey Cup. 5 vezes, 78, 79, 80, 81 e 82. E aí ele conseguiu, sendo MVP 2 vezes. E foi MVP da CFL também. E aí ele conseguiu uma chance na NFL no Houston Oilers em 84 e com um salário, tipo, uma bala. Então, quer dizer, ele jogou o Rose Bowl no college football, só que, tipo, não teve chance na NFL. Né? Ele não foi draftado, e aí ele foi pra CFL e deu muito certo. A história do Colin é diferente, mas se ele for pra CFL hoje, imediatamente ele já seria o melhor quarterback da CFL. Ponto. Com certeza. O estilo de jogo da CFL favorece demais quarterbacks como o Colin Kaepernick. Tem que ser um pouco móvel, porque você tem uma descida a menos, né? Então tem um quarterback móvel muito bom, etc. Então, quer dizer, faria todo sentido e eu não duvidaria que ele fosse campeão se ele caísse no time certo. Também acho que não, cara. Acho que... Mas enfim, essas são cenas dos próximos capítulos. E se eu não me engano, os próprios times da CFL sabem disso, porque tem um time que já draftou o Colin Kaepernick na CFL. O Hamilton Tiger Cats. Então, se o Colin for pra CFL, tem que ser pro Hamilton Tiger Cats. Então, quer dizer, faz sentido. Faz tanto sentido que os próprios canadenses já pensaram nisso. Sim, faz sentido. Isso foi em março deste ano. Ele continue jogando. Que ele continue jogando e continue fazendo o que ele faz de melhor. Correr com a bola? Eu vou deixar isso no ar pra vocês. Não, que vocês interpretem como vocês quiserem. Não, este é um podcast feito por duas pessoas que odeiam o estilo de jogo do Colin. Odeiam. Todo mundo sabe, faz anos e anos e anos que eu sou um crítico do estilo de jogo do Colin Kaepernick, que a gente não vai ficar sem, né? Afinal de contas existe o Deshaun Watson aí pros próximos anos. E pra nós dois estarmos defendendo a posição de que ele seria reserva na NFL, é porque a coisa tá feia. Sim. É porque a coisa tá feia. Sim. Dudu, já deu 35 minutos. Vamos encerrando por aqui. Vou só fazer um rodapézinho, só pra complementar uma informação que eu dei há umas semanas atrás aqui no podcast. O Mike Williams, o wide receiver calouro do Los Angeles Clippers, do Los Angeles Chargers, ele foi diagnosticado com uma hérnia de disco e deve ficar fora durante toda a pré-temporada. Então, com essa idade, ter uma hérnia já no primeiro treinamento de calouro, vamos ver o que vai acontecer. E, ficou sabendo, Curti? McCaffrey tá bolado. Quem tá bolado? Por que o Christian McCaffrey tá bolado? Christian McCaffrey. Porque ele não pode entrar nos facilities do Panthers ainda. Por causa que é ótimo. Porque a Pac-12 ainda tá em aula, não é isso? Exatamente. Isso é ridículo. Caraca, isso é absurdo. Isso é tudo idiota. Pra quem não entendeu, a NFL não deixa que os calouros entrem nas facilities de profissional e treinem com o time principal até que acabe o período letivo da universidade da qual eles vieram, independentemente deles não estarem mais inscritos nela.
Então o McCaffrey tá ligando pro running back coach todo dia pra falar o que você quer que eu aprenda, o que você quer que eu faça. E tá puto com essa regra idiota, assim como o Ron Rivera e eu e o Anthony Curti, provavelmente. Olha, isso prejudica os calouros da Pac-12, né? Porque bastante. Os caras saem que nem o Bill Belichick que virou e falou que tava bolado porque os Patriots estavam 2 meses atrasados pra se preparar pra 2017, tipo, foi na semana do Super Bowl isso. Ele é maravilhoso. Ele é lindo demais. Eu queria ter um avô que nem o Bill Belichick, eu seria uma pessoa tão feliz. E... que eu ia falar? Então, isso meio que atrapalha, né, na adaptação dos jogadores do college para NFL, queira ou não. E aí tem isso. As 12 universidades que pertencem à conferência Pac-12, Washington State, Oregon State, Stanford, tô falando de cor, eu vou esquecer alguma. Colorado, Utah, Arizona State, USC, UCLA, e eu esqueci uma. Stanford, que é a do McCaffrey. As 12 universidades da... Já falou Stanford, hein? Eu falei Stanford já? Alguma eu esqueci já. aí, mas enfim, acontece. Mal não faz. Tenta descobrir qual que eu esqueci. Eu vou abrir aqui agora. Tem essa história, né, que o ano letivo vai até junho, né, e aí o McCaffrey, por conta disso, em tese, ainda é um atleta universitário. Dudu, pra terminar, você sabe que a saga continua, né? Aí você pergunta pra mim, que saga? Qual 2014. Saga? Blake Bortles precisa ajustar mecânica da parte de baixo do seu corpo. 2015. Blake Bortles está mergulhando fundo na mecânica em sua intertemporada. Não é mecânica de automóvel, não, é mecânica de lançamento. 2016. Bortles deve endereçar mecânica com técnico de quarterbacks. E agora, hoje... Eu lembro disso, a notícia. Hoje sai a notícia, Tom Coughlin, 2 pontos. Blake Bortles melhorou muito sua mecânica nesta intertemporada. Será que chegaremos... Sabe aquela história... Sabe aquela história do menino que foi pra floresta e gritou lobo e todo mundo foi ajudar? Eu conheço essa história tinha lobo, na praia. Gritou de verdade? Eu conheço na praia essa história. Na praia? É. Que eu cresci na serra. Sacanagem. Sei lá. Mas, cara, a única vez que essa notícia foi parcialmente verdade em 2014. foi em 2015, que a mecânica dele tava... 2015, foi justo. 2015 que a mecânica dele tava direita? A mecânica dele foi boa, e aí, mas e aí ano passado regrediu. Ele parecia um idiota. Ele regrediu, ele conseguiu a proeza. Um quarterback de high school. Parecia high school, cara. Cara, tem várias fotos dele que ele não tá nem pegando na costura da bola, velho. Porra. Não, é surreal. E, cara, quem tem uma mecânica parecida é o tal do Pat Mahomes, né? Que ele baixa o braço e senta o braço. Porque o Mahomes tem... Eu falei braço 2 vezes. O Mahomes tem meio que uma formação de pitcher, né? O Deshaun Kaiser é outro cara. Totalmente. O Deshaun Kaiser é outro cara que tem uma mecânica meio bizarra por causa disso, porque ele tem alguns vícios de arremessador do beisebol. Aliás, o pai do Patrick Mahomes, caso vocês não saibam, jogou 10 anos na Major League Baseball. Diga, Dudu. Pra quem tiver curioso, dá uma olhada nos lançamentos mais longos do Patrick Mahomes, ou seja, todos. E vê onde a passada dele do pé tá muito inclinado, tá muito pra frente. E ele força muito mais o corpo dele pra fazer o movimento e eventualmente ele vai ficar desequilibrado, vai tomar uma porrada e vai se machucar. E é basicamente essa mecânica de arremesso do beisebol. Vamos encerrando então, gostaria de agradecer aqui o Joe Clau, que deu 5 estrelas para o nosso podcast, o Guilherme Bueno também 5 estrelas para o nosso podcast, o HLKHSFJ, naturalmente ele digitou várias letras no teclado, e pede pra gente falar sobre segundanistas que podem surpreender nessa temporada. Será com certeza um dos temas que vamos avaliar. E, por favor, você quer ter o nome mencionado? A gente vai mencionar o seu nome, né? Basta você qualificar nosso podcast como 5 estrelas lá no iTunes. Ok? Eu sou malandro mesmo. Eu sou fera. Malandro é cavalo marinho que finge que é cavalo pra não puxar carroça, né? Ai, vamos encerrar esse bagulho? Vamos, tá na hora, né? Tá na hora? Tá na hora. Você gostava das músicas da Xuxa? Não particularmente, eu não gostava. Eu não gostava dela. Não sei explicar. Você não gostava da Xuxa? Eu também não gostava muito da Xuxa.
Não gostava. Não, sou contra a Xuxa. Abaixo Xuxa. Mentira, sacanagem. Deixa ela em paz lá, fazendo o que ela quer fazer. Se alguém gosta, gosta. Eu sou um cara que, assim... Vou fazer um coach aqui do Tropa de Elite. Cada cachorro que lamba essa caceta. Então, se ela não tá machucando ninguém, não tá acabando com a vida de ninguém, tá tudo bem. Tá, muito bom. Gostei. Gostei bastante dessa sua filosofia. Gente, vamos encerrando então. Vocês podem mandar perguntas para serem respondidas no nosso próximo podcast, porque, Dudu, já que não acontece nada, né? E esse podcast foi mais longo, né? 42 minutos. A gente vai fazer o mailbag e durante a temporada regular, eventualmente, a gente vai ter podcasts exclusivos para sócios do Pro Club, né? Do nosso site. Então, lógico, se você gosta do nosso podcast, quer ainda mais podcasts, não deixe de entrar lá no ProFootball, profutbol.com.br, e tem um menuzinho ali Pro Clube, e você pode ser sócio do nosso site. Além de mais podcasts, tem outros benefícios, como sorteio de jersey, que eu vou fazer agora, inclusive, sorteio de camisetas e outras cositas más, e óbvio, você pode ajudar nosso site com isso também. Certo, Dudu? Último comentário para ser feito? Certíssimo. Boa semana pra vocês. Boa semana não, você vai me encontrar quinta-feira. Mas assim, a semana ela tá sempre existindo, Anthony. Não é só eu e você aqui. O mundo tá acontecendo. Hoje tem o quê? Hoje tem Fluminense e... Caraca, esqueci contra quem o Fluminense joga. Você torce pro Fluminense? Mas enfim, o Fluminense vai jogar hoje, então se tiver entediado... Oi? Você torce pro Fluminense? Eu torço pro Fluminense. Muito bom. Ai. Somos tricolores, né? Somos tricolores, é verdade. Vamos encerrando, então. Eu não quero falar de São Paulo, vai me fazer mal. Vamos encerrando, então, esta paçoca que eu fiz um cafezinho. Aí eu vou comer agora uma torrada com manteiga, canela e açúcar. Espetáculo. Eu vou estudar filme aqui pra poder falar as coisas melhor. Brincadeira, eu também vou tomar um cafezinho, vou ler, escrever e deixar tudo nos trinks pros running backs de quinta-feira. E é isso, então, na quinta-feira você, ouvinte, vai ouvir nossa lista de 5 melhores running backs da temporada passada, que com certeza o primeiro colocado vai ser o Le'Veon Bell ou o David Johnson, né? E aí o resto a gente vai jogar no Caro Coroa e eu vou sortear, Não, tô brincando, não vou sortear não. Mas é isso. Não se esqueça de se inscrever no nosso podcast no iTunes, além de avaliar. Se você avaliar, a gente fala o seu nome, porque a gente gosta muito de você. E também nas outras plataformas, né? Estamos no Pocket Cast também para você que tem Android, no SoundCloud para você que tem Android, e lá no YouTube, youtube.com/curte1991. Inscreva-se no canal no YouTube também, logo menos tem live. Certo? Beijo, Dudu. Até quinta. Certinho. Beijo. Até quinta e beijo tchau, para tchau. todos. Eu gosto muito do Kurt Venzer fazendo isso. Tchau, tchau.